hoje temos uma convidada muito especial e um bónus no final deste episódio. Vamos a isso. O teu acordar pode mesmo começar aqui. Olá, olá e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast, O Teu Acordar. Olá, Suzy, como estás? Olá, Andréia. Olá, Marisé. Olá, olá. É verdade, hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Maria José. Ela é mentora em desenvolvimento pessoal e analista comportamental e hoje traz-nos aqui um episódio que vai falar sobre o poder das emoções na tua vida. E é ela que nos vai falar sobre isto. Mas antes de passarmos ao tema deste episódio, vou-te pedir, Maria José, para as pessoas te conhecerem um bocadinho. Quem é a Maria José? O que é que ela faz? É para já. Então, Ok. eu sou Maria José. Ponto. Está tudo dito. Não, o meu nome é Maria José, portanto, a minha formação base foi a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, adoro trabalhar com pessoas e tenho vindo a especializar na parte do desenvolvimento pessoal, nas soft skills. Amo de paixão trabalhar com isto e sou analista comportamental e mentora, pronto, coaching e mentoria é aquilo que eu faço no momento. Ok. E um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Suzy e Andreia. Obrigada a nós pela tua participação, obrigada a nós. Eu sei que trabalhas muito também com a parte das emoções, não é? Sim. Portanto, é digamos, uma especialização minha, porque sempre fui muito curiosa em relação a isso. E a parte do comportamento humano é uma paixão para mim. E então não há como falar em comportamento humano, não há como falar em desenvolvimento humano sem falar em emoções. Isso não existe. O racional é muito bonito, aliás, nós somos 50% racional, 50% emocional, e assim deveria ser, para as polaridades estarem, e o tal equilíbrio que tanto se fala por aí, equilíbrio de vida, de pessoal, emocional, tudo isso. Portanto, razão e emoção. Jamais só razão, jamais só emoção. Devo dizer que já participei, já tive o gosto de participar num dos workshops da Maria José, que na altura foi sobre o método da Louise Hay, certo? E adorei. Baseado nele. Sim, e devo dizer que adorei a experiência, mesmo, muito, muito bom. Ok, então, eu tenho aqui, e vamos começar então pelo princípio. O que é isto das emoções? O que é que são as emoções? O que é que são as emoções? Então, primeiro que tudo, eu gostaria de deixar aqui muito bem claro uma coisa do senso comum, mas nós não nos lembramos disto no dia-a-dia, é que as emoções são um fenómeno universal. Quer dizer que acontece da mesma forma a qualquer ser humano neste planeta Terra. Okay? Portanto, a alegria aqui na China, na América, seja onde for, a tristeza é a tristeza, a raiva é a raiva e por aí fora. E isto depois, e nós vamos ver, e espero deixar bem claro para vocês todas o que é de facto, todas e todos, o que são as emoções e como é que isto trabalha um pouco aqui connosco. No fundo, eu costumo dizer que as emoções são uma linguagem. Claro, uma linguagem universal, para todos nós ela é igual, e é uma linguagem que nos conecta aqui connosco próprios, é a forma que o corpo tem para falar connosco. As emoções são também mensagens, tá? Como eu acabei de dizer, portanto, o ser humano, vivemos num mundo dual, não é? Há sempre polaridades, tudo isto toda a vida pode ser explicada através do fenómeno da eletricidade, das ondas, das vibrações, polaridades, o mais e o menos. Neste caso, a razão seria a parte do mais, do yang, e as emoções, a parte do yin. Sabem aquele símbolo que tem ali, ou os dois peixinhos também? Pronto, é o símbolo do yin e do yang. E como eu já disse também, isto é muito importante para haver equilíbrio. Podemos ser, ok, há momentos em que temos que ser, sei lá, 80% racional e 20% emocional. Há situações que será o contrário.
mas que isso seja sempre balanceado e consoante a situação em si. Sermos, por exemplo, 90% do nosso tempo emocionais, horrível para a pessoa, inclusive, porque ela vai completamente se descompensar a nível emocional, a nível das relações com os outros, não só com ela própria, mas também com os outros. Não é? Falar em emoções não é só falar em nós, é também falar aquilo que nós damos aos outros, a nossa comunicação, a nossa relação, aquilo que nós damos aos outros, mas também a relação que nós permitimos viver, que nos permitimos viver. A nós e que permitimos o outro também viver connosco. Tá? Pronto, isto é muito, está aqui muitos meandros, muitos nozinhos, mas pronto, vamos falar aqui e ficar no básico. Eu costumo vou-te devolver então a pergunta, Andreia, o que são emoções? Oh, não sei, eu só sei sentir, só sinto. Agora assim explicar em palavras. Nem a resposta, já te explico porquê. Suzy, o que são emoções? Olha, como eu te digo, eu acho que sou um bocadinho mais para o lado da Andreia, não é? Emoções, para mim, não é? É aquilo que nós sentimos e é a forma como... E sabes que aquilo que tu acabaste de dizer, que elas são mensagens, isso ficou aqui um bocadinho em mim, porque faz mesmo sentido, porque eu acho que com as emoções nós conseguimos aprender a perceber, tanto, tal como o corpo fala, nós conseguimos aprender com as próprias emoções a nos conhecer a nós mesmos. O desenvolvimento pessoal também passa por isso, entender as nossas emoções. E acho que tem muito a ver com isso. Acho que as emoções têm, no fundo, acabam por dar um sinal. A questão aqui é, por exemplo, eu sempre disse que sempre fui muito regida pela raiva. A raiva é uma excelente emoção para avançar. Mas também é uma péssima emoção quando ela não é controlada. Quando ela não é bem canalizada. Exato, a palavra é essa. Não é canalizada, é isso mesmo. E acho que sim, acho que através das emoções nós conseguimos entender se nós evoluímos ou não. Acho que, pronto. Com certeza. Não. Adorei as vossas respostas e parabéns às duas, tá? Quando eu coloco nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu coloco sempre esta pergunta e acho muito giro porquê, e até para trabalhar com o público, não é? Não estou aqui para ser eu sozinha a falar e que as pessoas, pronto, não estão-nos a ouvir, mas depois através de comentários que também possam partilhar. Porquê? Porque eu gosto muito de levar à consciência que as emoções é uma coisa que está connosco desde que nascemos, até desde antes, no útero da mãe já sentimos emoções, e até sentimos emoções através da mãe. E depois nascemos, vivemos em emoções, o dia a dia respiramos com emoções e eu diria que 97, 98% das pessoas não sabe exatamente o que são emoções. Verdade ou mentira? Vivemos isto o dia todo. Como é que depois nós queremos ser assim... Atenção, eu já estudo isto há uns anos e ainda não me considero o supra-sumo do equilíbrio emocional. Eu sou humana, tá? Sim, porque há pessoas que me dizem, mas você trabalha nisso e isto aconteceu. Acontece, é assim, eu vivo aqui, neste plano, eu sou humana, como todos nós. Há muita ideia de que quem trabalha com uma área específica não tem problemas nessa área. Claro que as tem, isso é verdade. Claro que as tem. Isto é um mundo muito dinâmico e nós estamos aqui no uno e no todo, não é? Então deixa-me ver que eu perdi-me agora um bocado. Então, gosto de chamar a pessoa à consciência de que, de facto, é tão importante para nós as emoções, compreendemos mais ou menos já até bem a parte racional, porque é aquilo que nos dão na escola, a parte analítica da questão, mas depois as emoções, de facto, ficam muito para trás, quando elas são fundamentais para a nossa vida. Existe humanidade hoje graças às emoções. Não sei se tinham essa noção. Sim, tinha um bocadinho, sim. Sim. Então, aliás, se formos ver, nós vivemos num mundo muito patriarcal e já está mais ligado à minha área, e é engraçado que eu costumo dizer que se o mundo fosse gerido por mulheres, claro que não era correto,
porque acho que o equilíbrio é estarem os dois na sintonia, mas se o mundo fosse gerido por mulheres, não estou a dizer que as mulheres não há mulheres más ou não, estou a dizer que as mães, as mulheres, nunca mandam os seus filhos para a guerra. Ou seja, iríamos cair no outro polo. Exatamente. Também é bom ir para a guerra quando é necessário. E digo isto não é por as crianças ou as pessoas com armas na mão. Ir para a luta, ir para o dia-a-dia, para a vida, para a profissionalidade da pessoa. Sim, a questão é não haver o enredo que há no mundo de poder, racional, pronto, tudo que estamos a viver, as guerras e tudo mais, não é? Não quer dizer que não há mulheres também assim, mas são muito mais em minoria do que os homens. Pronto. Certamente. Ok. Certamente. Então, voltamos ao que são as emoções. Vamos lá, então. Eu estou a colocar aqui também um pouco um contexto, porque eu acho que, no meu entender, e é a minha forma de trabalhar, e perdoe-me se estiver aqui, digamos, a ocupar tempo do nosso... Não. É muito bom. Olha, Andreia e Suzy, porque eu depois começo a falar destas coisas e não me calo, vocês. Diz Maria, já chega. E eu paro. Tá? Mas isto é para colocar um contexto, e se calhar mais importante para mim, e eu acho que para a Suzy, eu conheço a Suzy e há já um tempinho e penso que ela também irá concordar. Muitas vezes, mais do que nós estamos aqui a debitar teoria, o que são emoções, blá, 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 vocês vão à internet e têm isso tudo. Confundem, porque há lá várias coisas e a pessoa fica assim, que ainda não estudou assim, ou pelo menos sentiu em si, fica assim, mas é isto, mas já lá vamos. Mas o certo é que mais importante do que isso é acordar a pessoa. E quando eu estiver a fazer o testezinho, depois para fazermos o teste, eu penso que vocês vão compreender exatamente o que eu estou a querer dizer aqui. Portanto, colocar o contexto, chamar à pessoa o quão iletrados nós somos emocionalmente falando. Uhum. Não quero ofender ninguém, atenção, quando digo iletrados, ignorância, e posso aqui utilizar a palavra ignorância mental ou analfabetismo mental. Não estou a ofender ninguém, tá? Pois não. É só mesmo a nossa ignorância para trabalhar e lidar. É o que é. É o que é. Sim, mas há pessoas que se ofendem e eu também não quero aqui passar essa mágoa que pode chegar aí ao outro lado, tá? Então, Andreia, e sim, o que são emoções? Na verdade, as emoções não são más, elas não são negativas, elas não são positivas. Que engraçado. Eu faço muito essa distinção, sabes, entre as negativas e as positivas. E assim está correto, porque somos humanos e já me diz que tu não estás lá no tal nível 1 da parte da inteligência emocional. Claramente. Portanto, já está bom. Ainda não sabemos talvez distinguir aí uma da outra, o que é normal também, porque tudo isto é um processo. Sabes que eu tenho sentido muita raiva. Para mim a raiva é uma emoção negativa. Já lá vamos falar disso, sim. E a Suzy também falou da raiva há pouco e eu tenho aqui exatamente, fui buscar este exemplo porque talvez seja o mais chonante para dar depois aqui exemplos e vamos depois falar nisso. Mas é perfeitamente normal e ainda bem que falas assim e aqui porque para as pessoas verem, quer dizer, cada um de nós está no seu estágio, não é um melhor que o outro, nada disso, cada um está no seu processo, cada um está no seu degrau da escada evolutiva. Claro que há pessoas que têm, digamos, tiveram uma família mais equilibrada, que já transmitiram o grosso modo, o bolo emocional às suas crianças, aos seus filhos, netos e tal. Portanto, já é uma pessoa com, lá está, já está literada, já está alfabetizada, ou pelo menos alguma coisa em relação às emoções, e infelizmente temos famílias também que não conseguem transmitir isso às crianças, porque os próprios pais também não o têm, infelizmente, também eles foram vítimas, os avós foram vítimas, e pronto, e é isso que é transmitido de geração em geração na nossa sociedade, tá? Uhum. Portanto, está tudo bem, está tudo normal, tá? Ninguém é melhor que ninguém, só estamos num processo. Há que querer depois, conscientemente, sim, subir os tais degrauzinhos da nossa escada evolutiva, que é o ideal, não é obrigatório, cada um faz da vida o que quer, ninguém está aqui para obrigar ninguém a fazer nada. Tem que ser do livre-arbítrio da pessoa e da própria vontade. Tá? Uhum.
Chegamos então à primeira questão. Ainda só vamos na primeira, já temos 11 minutos. O que são emoções? Então, as emoções, como eu dizia, não, por si só não é positivo, não é negativo. A emoção, ela acontece como uma reação àquilo que surge cá fora. Uhum. Sim. Estamos aqui, eu costumo dar muito este exemplo. Estamos aqui, de repente, sei lá, há uma explosão aqui relativamente perto. O que é que nos vai acontecer? Se estivéssemos todas juntas, não é? Que nós estamos aqui, só online. Vamos sentir. Vais dar um pulo. Esse pulo é o quê? É fruto. O pulo em si não é emoção, ok? A emoção é os nossos sentidos captaram ali um possível perigo iminente, inclusive risco de vida, e a emoção medo vai despoltar em nós certas reações químicas, físicas, psicológicas, e então o que nós sentimos aquilo é o... Como é que é dizer? É o resultado de todo esse fenómeno que foi a emoção medo. Se estamos aqui e a Andreia, a Suzy, dá uma notícia maravilhosa para ela, todos nós vamos sentir uma alegria imensa por ti. Não é nada comigo, mas eu fico feliz por ti. Isso é a emoção da alegria. Uhum. Portanto, a raiva. Vamos já começar a falar da raiva. É muito comum as pessoas associarem a raiva negativamente, a uma emoção negativa. Mas o certo é que se o mundo foi para a frente, foram pessoas que tiveram raiva e que souberam canalizar essa raiva para o bem. Eu dou um exemplo. Toda a gente conhece a história, penso que sim, do Martin Luther King. Aquele senhor que era de cor, era negro nos Estados Unidos da América, portanto, e eles eram muito humilhados lá. Só que com essa raiva que ele sentia, essa humilhação que ele sentia por ele e pelo povo dele, pelo povo, não é um povo diferente de nós, atenção, mas naquela altura, infelizmente, na América, era. E ele canalizou todas essas emoções pesadas. Sim, há emoções mais pesadas do que outras, isso há. Agora vamos dizer mais negativas? Não, porque o Martin Luther King soube canalizar a raiva e em vez de ir pescar armas e andar aos tiros a toda a gente, em vez de combater o inimigo, ele fê-lo de forma muito mais diplomática, fê-lo através da mente, através de consciencializar as pessoas. Portanto, estão a ver como é que se canaliza bem a raiva? Uhum. Outra situação de raiva que eu pudesse dar, mas eu tenho aqui, mais à frente vamos falar disso, está bem? Okay. Então, as emoções é uma reação nossa, do nosso corpo, a qualquer coisa que acontece à volta de nós. E elas acabam por ser baseadas na nossa experiência de vida. E isso já é uma construção mental. E isso, sim. Mas tens toda. Estás a ver como há muita coisa aqui que nos confunde e que depois, como metemos tudo no mesmo saco, aquilo mistura tudo e nós vamos querer, por exemplo, tratar uma raiva como eu trato uma tristeza, que é a raiva, normalmente sai raiva, a emoção normal é a cólera, a ira, eu fico irritada. E quando me irrita, até me apetece bater. Isto é a emoção base. Mas quando para além dessa irritação, essa ira, eu sinto uma impotência, eu quero bater. Às vezes apetece bater, não devemos. Tá? Há outras formas de resolver. Mas o ímpeto da emoção, ou seja, o ímpeto que aquela emoção nos causa, o impulso, é mesmo, espera aí, né? Porquê? Porque me estão a ofender. Alguém está a ofender a minha integridade ou aquilo que eu estou a fazer, que sei que estou a fazer bem. Portanto, depois há várias formas que despoletam isto, tá? Mas quando essa ira passa de um determinado limite, ela de facto torna-se raiva. Uhum. E a raiva traz uma coisa muito boa que sem isso a humanidade não estaria no ponto em que está, que é a coragem. A pessoa que nega em si a raiva, e há muita gente
que tem muita raiva, mas como desde pequenino é dito que não sejas assim, não sejas mau para as pessoas, não seja mau, não seja mau para os coleguinhas da escola, e aquela raiva que a criança vai bater no colega tem uma causa. Mas em vez de irmos à procura daquela causa e falar com aquela criança e resolver logo ali, não. Vamos dizer à criança porque para ela não gritar, para ela não bater no colega, para ela não sei o quê, ou seja, aquela criança vai reprimir aquela emoção, que é das piores, não é a pior, mas é das piores para ser reprimida no nosso corpo. Ela vai ficar aqui, alguns no corpo da pessoa. E essa coragem, portanto, permite fazer muita coisa, é uma das facetas positivas da raiva. Portanto, vamos dizer que a raiva é negativa? Não. Pois. Depende do que eu faço com ela. Tá? Muito bem. Que bom. Então, só aqui para terminar, as emoções são fenómenos e depois elas são inconscientes, involuntários, é completamente automático. Mas dá para ter algum controle na forma como reagimos. Zero! Não! Nas emoções, na forma como tu reages, sim! Aí está o tal chamado inteligência emocional, que é colocarmos inteligência, que felizmente nascemos com inteligência, a natureza dotou-nos dessa inteligência, e a inteligência emocional é precisamente isso. Atenção! Quem disser aí fora, às vezes, eu ouço vídeos, pessoas que também trabalham nisto, a dizer que ou títulos de, sei lá, de cursos, vamos dominar as emoções. Não! É impossível dominar uma emoção. Ela vai surgir, quer nós queiramos, quer não, quer saibamos, quer não, quer a aceitamos, quer não, ela vai surgir. Se o meu corpo, a minha mente, não é, pressente que eu estou numa situação de perigo, eu vou sentir invariavelmente medo. Se eu estou numa situação que perco alguma coisa que gosto muito, perdi um anel que gostava muito, perdi, sei lá, um amigo, uma amiga que eu gostava muito e pronto, chateámos, eu vou sentir tristeza, quer se queira, quer não, por muito letrada emocionalmente que eu já esteja. Agora, claro, quando eu já vivo e já consigo, o que é que eu consigo dominar? Ou o que é que o ser humano de facto consegue dominar? Ela consegue dominar a sua reação perante a emoção que está a vir, que foi disputada. Aqui há uns tempos li uma frase no livro que é O Efeito Sombra, que foi a Suzy que me ofereceu. E nesse livro li lá uma frase que é: as emoções têm emoções. Portanto, quanto mais as ignoras, mais elas te vão, elas não vão desaparecer porque as queres ignorar ou porque não as queres sentir. Não, elas também têm emoções, elas estão lá, estão a fazer o papel delas. Era qualquer coisa assim, pronto. Sem dúvida, mas olha, e é muito pertinente o que estavas a dizer, porque isso é verdade. A emoção vem para nos ajudar, para nos trazer uma mensagem. É como, sei lá, tu seres uma criança e a criança vem para o pai, sei lá, a criança fez um desenho e está toda feliz, toda orgulhosa do desenho que fez, não é? E se calhar se o pai ou se a mãe olhassem para aquele desenho, é que tirariam dali até alguma mensagem. Mas vamos ver aqui só grosso modo. E a criança vai para o pai todo contente, ou para a mãe, e diz: pai, mãe, olha o que eu fiz, e a criança toda contente, e de repente o pai ou a mãe diz assim: pá, deixa lá estar isso para lá, pá, não me chateias agora. Agora que estás a falar nisso, ainda não tinha pensado nisso dessa forma, mas faz todo o sentido. É como a emoção. A emoção surge para para evitar que alguma coisa de pior aconteça. Por exemplo, se me surge, sei lá, está ali uma estrada com muito trânsito e eu quero atravessar, mas se vejo muitos carros, o que é que acontece? A pessoa não atravessa. Isso é a emoção do medo que nos permite tomar consciência, ficar alertas. Ou vou, sei lá, vou na rua à noite, tudo escuro. Epá, eu detesto, eu não gosto muito de escuro. Tenho a idade que tenho, mas ainda hoje não gosto muito de estar no escuro. Mas vou assim numa rua assim meio deserta, no escuro.
não é? O que é que acontece? As nossas orelhas, os nossos ouvidos até parece que ficam o dobro, parecem 2 antenas. Os olhos até abrem mais, que é para ver. Isto é a emoção do medo que nos permite isto, tá? Portanto, elas estão ali para nos dizer qualquer coisa. A raiva também vem para nos dizer que estamos a ser ofendidos em alguma integridade, em alguma dignidade em nós. Portanto, ela não surge negativamente, ela surge para nos trazer uma mensagem. A alegria vem para nos dizer, boa, Andreia, conseguiste o teu objetivo. Por muito que tenhas passado lá atrás, noites sem dormir, a estudar, não sei o quê, a fazer o projeto, não sei o quê, mas olha como estás hoje, conseguiste, uau! Então, eu quero que fique que as reações são automáticas, as emoções são reações automáticas, nós não temos controle nelas, temos é controle sobre depois a forma como eu posso reagir a elas. Claro que isso depois vem com uma maturidade emocional, uma maturidade pessoal, tá bom? Agora, as emoções que existem, assim como não há um consenso científico sobre o que é uma emoção, não existe. Aquilo que eu vos disse, esta parte da reação fisiológica e psicológica e química até, e até elétrica, isto é científico, não há como dizer que não, ok? Mas depois várias teorias apresentam várias formas, vai tudo bater ao mesmo, mas assim como não há assim um consenso científico sobre exatamente o que é uma emoção, também não há um consenso científico sobre quantas emoções existem. Perdão. Não, mas as principais, nós temos as principais. Eu chamo-lhes as emoções puras, que são as primárias, as básicas. São aquelas que, de facto, chegam a nós automaticamente porque é assim que tem que acontecer. O problema é quando o ser humano, quando nós começamos a colocar a nossa parte linda, racional, a querer racionalizar emoções. Depois já há qualquer coisa que não funciona sentido. muito bem. Não faz sentido. Não. E depois criamos o quê? Emoções tóxicas. Porque quando a emoção vem, a emoção pura, ela traz uma mensagem que naquele momento que estamos a viver é muito útil. O medo é muito útil. A tristeza é muito útil no momento em que... O amor é muito útil. No momento em que acontece é maravilhoso. A emoção, já vamos falar. Que eu depois gostaria, se eu me esquecer, também acho muito importante deixar aqui qual é a diferença entre emoção e sentimento. Ok. Já lá vamos então. Sim. Então, eu pessoalmente eu utilizo o trabalho da Isabelle Filiosa, uma psicoterapeuta francesa, que trabalha muito esta parte das emoções, e ela definiu 6 emoções base, ou primárias, ou puras. Puras porque ela vem do nosso corpo e não há aqui raciocínio nela. Uhum. E são 6, mas 3 delas são desdobradas a um nível de intensidade maior. Ok. E elas são o medo, que numa intensidade maior vai dar o terror. São a cólera, a ira, que numa intensidade maior vai dar a raiva. E temos a tristeza, que numa intensidade maior vai dar a dor. Todas nós já passámos por uma delas, aliás, por todas. E depois disso temos a alegria, o amor, e ela também nota muita repulsa, o nojo. O nojo. Pronto. Claro que depois há outros que acrescentam a confiança, sei lá, a vergonha, pronto. Mas o certo é que a Isabelle também trabalha com estas 6/9 emoções básicas. Porquê? Porque ela diz que todas as outras, toda a panóplia de emoções que nós possamos sentir, e sentimos várias coisas, surpresa, desgosto tem a ver com a tristeza, mas tudo isso que nós possamos sentir, no fundo, tem estas 9 na base, ou estas 6 na base. Porque o terror, a base é o medo, a raiva, a base é a ira, e a dor, a base é a tristeza. Tá? Okay. E a mim faz muito sentido isto, não desfazendo as outras, que também têm, como é óbvio, a sua utilidade. Então, aqui passo a explicar então um bocadinho de cada uma e o que é que nós sentimos nela, ou com ela. Porque cada uma tem um funcionamento diferente, não é? Elas são diferentes umas das outras. Isso, elas são diferentes, têm um funcionamento único, seja raiva, seja alegria, seja amor, existe um funcionamento, há um ciclo da emoção.
e acontecem todas elas. Agora, o que é que acontece depois? É, consoante o estímulo que vem, o meu corpo vai-me avisar se é para estar triste, se é para estar com raiva, se é para o medo é lutar ou fugir, não é? Para me preparar, a emoção no fundo é para nos preparar, para fazer uma reparação da emoção que eu senti, por exemplo, a tristeza. Como é que se repara a tristeza? Chorando. A chorar, sim. Alivia. Não é o que nos apetece fazer quando estamos tristes. E o que é que nos acontece quando reprimimos esse choro? Fica aqui entalado. Fica entalado, sim. Até sentes uma dor. E depois vêm os problemas de tiroide. Sim, e às vezes até de comunicação, porque fica aqui um nó e aquilo, energeticamente aquilo funciona, está lá, não é? Não desaparece. Portanto, outra coisa, e ainda bem que falamos nisto, que não sei se já o disse, é muito importante reconhecermos as nossas emoções, porque não se repara, cada uma delas tem uma forma de reparação muito única. Por exemplo, estou com raiva, né? Por exemplo, uma criança está com raiva dos pais, porque os pais não o deixam fazer o que ele quer. Fica com raiva. Até pode fazer birra ou não. Ou se faz birra, o pai ainda dá ali um tabefe, pronto, está quieto, ou não sei o quê. Ou vais de castigo. Né? E a criança, porquê? Sente uma impotência, ela sentiu ira, né? Porque não a deixam fazer o que ela quer. Depois aquela impotência, porque os pais não lhe permitem e ele não tem autoridade sobre os pais, ou não deveria ter, sobre os pais, pronto, para fazer o que ele quer. Então vai sair dali uma raiva. Como é que isso sai para fora? Porque reparem, uma emoção é uma tensão. Há uma tensão. Quando há um estímulo, há uma tensão no nosso corpo e essa tensão, como tudo na vida, tem que ser libertada. O stress é o quê? É demasiadas tensões que entram, nós não libertamos nenhuma ou quase nenhuma. Uhum. Portanto, quando há essa tensão, e isto é momentâneo, a emoção dura o tempo em que dura o estímulo. Ela não deveria durar N tempo. Ela dura, ou seja, há uma situação de medo, eu senti medo, eu quero, não foi nada. Até suspiramos, não é? Isto é a reparação do medo. Afinal não foi nada, está tudo bem. É ou não é? Respiramos fundo, às vezes damos um grito. Se nos assustamos mais do que é normal, o que é que sai? Naturalmente a pessoa grita com medo. Portanto, isto são reparações natural e quando gritas, sai aquela tensão de dentro de ti. Não fica lá nada a chatear depois mais tarde, porque fica lá como a raiva. Normalmente está cientificamente provado também que muitas situações de raiva, de remorsos, fica alojado no fígado ou tem mais tendência para ficar na parte do fígado, por exemplo, despoleta cancros. Portanto, isto já está cientificamente provado também, tá? Cada emoção está ligada a um órgão principal, mas isso já é para outra. Sim, isso já é outra. Mas há essas tendências. Mas é isso, é. Funcionamento então, de cada uma. O medo. Olha, deixa-me só reparar aqui uma coisa. Porque acho que é útil e estamos aqui numa conversa entre amigas. Estão a ver? Eu sou mais emocional. A Suzy está ali muito no emocional, entre o emocional e o racional. E depois a Andreia é uma menina mais racional, porque ela é que está aqui a controlar as coisas. Estão a ver como é que as coisas funcionam? Estão aqui a sentir. E é um exemplo do dia-a-dia básico, normal. E a Andreia, olha, vamos lá porque está aqui o tempo e temos o podcast e temos um tempo a respeitar. Alarou! Mas isto é conteúdo, está bem? E trabalha as emoções. Porque se nós ficarmos muito aqui na parte mais emocional, a Andreia vai começar a ficar irritada. E é normal. Sobretudo quando o tempo começar a chegar mais estressada, se calhar. Sim. Estressada, se calhar. E o que é o stress? Não existe. O stress é uma combinação de coisas que não estão a correr como nós queremos. Percebe? Okay. Um exemplo prático e aqui ao vivo. Então, temos o medo. O medo acontece quando estamos em perigo físico, quando a nossa mente percepciona que eu posso estar em perigo, seja físico, seja mental, seja emocional, e então esse medo vai mobilizar todo o corpo. Todo o corpo. Quando a pessoa tem medo, todo o corpo fica tenso. Porquê? Porque o que é que a mensagem do medo traz?
regra geral, ela vai trazer, prepara-te porque podes ter que lutar, ou seja, enfrentar a situação, não quer dizer que vamos aqui disparar aos murros a toda a gente, mas o medo diz-me, prepara-te porque podes ter que enfrentar alguma coisa, entrar no conflito com algo ou alguém, ou então vais ter que fugir. Portanto, por isso é que o que é que acontece então? O nosso coração começa a bater mais depressa, a nossa respiração fica muito mais curta. Porquê? Porque se for preciso fugir, ou se for preciso mesmo enfrentar e ir para a parte física até, que pode acontecer, para o corpo ter força, as pernas terem sangue suficiente para fugirmos ou para enfrentarmos. A dar ao slide. Ou seja, o medo é positivo porque ele prepara o corpo para aquela situação, que pode ser prejudicial ou não. Quando é que o medo se torna tóxico? E acho importante deixar isto aqui, não vamos abordar mais, mas acho importante deixar aqui. Porque eu falei-vos da parte pura das emoções, e ela é sempre pura, só deixa de ser pura quando a minha parte racional começa a contaminar a mensagem simplesmente que aquela emoção vem-me trazer e tratar dela, porque às vezes nós sentimos, sabemos até o que é que ela quer dizer, mas chuta para canto, porque dói muito, tenho que me chatear com o meu marido, tenho que me chatear com o meu chefe, tenho que me irritar com a minha colega, não quero, chuta para canto, fica lá tudo baixo do tapete, um dia há de sair do tapete, e normalmente sai depois assim, quando menos espera e quando menos é o melhor momento. Então o medo torna-se tóxico quando quando já não é aquela emoção física automática natural, quando já é a minha linda cabecinha que o cria. Porque nós também podemos criar emoções só de pensarmos nelas. Estás a falar das distorções cognitivas. Isso. E vamos criar um castelo onde ele não existe, ou vamos criar uma caverna no fundo do poço onde não existe. E aí sim, elas tornam-se tóxicas e todas nós sabemos, e a Suzy que trabalha com relacionamentos ainda mais está a par do que as emoções podem. E não são as emoções, minhas lindas, é a nossa mente que cria, as emoções são lindas e positivas. Diz. Tenho uma frase que li ultimamente e que tenho usado como ferramenta, digamos assim, para essas situações quando a nossa mente começa ali naquele... A divagar demais. Sim, que é, não acredites em tudo o que a tua mente diz. Vale a pena. E aqui tenho que dar uma à parte, e vou deixar aqui até o direcionamento para o episódio dos sabotadores internos, que é importantíssimo, e importante, até fizemos 2 episódios ao ponto que isto é assim uma coisa, pronto, vou deixar aqui por cima, sabotadores internos, vão lá ver, porque sim, a nossa mente é a nossa pior inimiga muitas vezes. Eu tenho, às vezes digo a frase e sinto que não sei, que resulta. Aquilo... não acredites em tudo o que a tua mente diz. Next. É mesmo. E eu direi ainda mais, não acredites em tudo o que as tuas emoções dizem. Pois, também. Porque parece um contrassenso dentro daquilo que eu estou a dizer. Mas quando eu digo isto, não me estou a referir às emoções puras. Mas a referir-te às emoções já construídas mais para a parte racional e tóxica. As tóxicas, sim. Porquê? Porque quando eu falo em emoções, e como foi no início, toda a gente mete tudo o que é emoções, sensações, sentimentos, humor, temperamentos, fica tudo no mesmo saco, são coisas totalmente diferentes e tratam-se de formas diferentes. Por exemplo, tens uma emoção, o medo de falar em público. É o segundo maior medo do mundo, na população toda. Mas se eu entro numa palestra e vou nervosa porque é normal, mas se eu começo a falar, apresento-me e depois digo, eu estou um bocadinho nervosa, vamos ver como é que isto corre. E se eu aceito isso dentro de mim, eu esqueço automaticamente o medo de falar em público, entro no meu tema e falo 3 horas, se for preciso. Porque a emoção assim se repara. Se eu reconhecer a emoção e falar nela e a aceitar, ela passa. Agora, se for um sentimento de medo de falar em público, quanto mais eu falo nele, mais o alimento. E quanto mais eu o alimento, pior é.
mais eu E caio quanto mais falas nele, mais o validas. Isso, sim. Portanto, são coisas diferentes. Tá? Olha, aí fiquei com uma dúvida, mas tudo bem. Vamos então. Mas eu gostava depois de deixar aqui, nem que fosse depois a última coisinha que eu falasse, a diferença entre emoção e sentimento, porque é importante perceber também. Ok. Então, o medo é tudo isto, ele cria uma aceleração cardíaca, baixa a temperatura da nossa pele, porquê? Porque o sangue vai todo para os nossos músculos, a boca fica seca, lá está. Todo o sangue vai para os músculos, para o coração, para aqueles órgãos mais, para se tiver que fugir ou lutar. O terror é quando o medo se torna a um nível de dor mesmo. Por exemplo, quando um pai ou uma mãe ou um professor ou uma ama pega numa criança e coloca a criança numa, sei lá, numa casa de banho fechada tudo às escuras ou numa despensa. Ou seja, isso é mais do que medo, porque a criança sente, e agora eu não tenho escapatória. Quando tu tens medo, pá, tu podes fugir para todos os lados, não é? Agora, aquela criança ali fechada, ou a Suzy, que trabalha com mulheres, pronto, infelizmente, que têm situações menos fáceis e menos positivas das suas vidas, nos relacionamentos. O terror é quando a pessoa já não sabe para que lado é que se há de virar, ela já não vê soluções. Então já não é medo, é mais do que isso, é o terror. Aí lá está, já mete vivências, como acho que foi a Suzy que falou há pouco, nós temos emoções consoante aquilo que sentimos, isso é a tua reação à emoção, a tua forma de reagir à emoção, e é o sentimento. O sentimento é que sim, depende, é muito subjetivo, é muito, também tem a ver com a nossa cultura, com o país em que vivemos, enfim, com a economia que temos hoje. Por exemplo, eu tenho uma questão. Quem paralisa? Porque a luta ou fuga, há muita gente que paralisa, né? E também tem a ver com os animais. Há animais que utilizam o paralisar para fingir que estão mortos, que ali podes passar o perigo e estão morto. Aqui As cabras fazem isso. Eu já vi um vídeo. As aranhas fazem isso. Há muitos animais que fazem essa cena do paralisar, ou seja, nem lutam, nem fogem, mas paralisam, porque são em minoria, ou seja, não têm grande capacidades perante um perigo iminente. Como é que tu traduz essa parte do paralisar? Então, o paralisar tem a ver com a emoção básica e pura do medo, que para aquela pessoa se transpõe a um nível que ultrapassa, por exemplo, em situações de terror é natural. É o paralisar, pois. Ou paralisar, ou desmaiar, porquê? Porque o corpo levou aquela tensão tão forte de medo, de impotência, que já não sabe o que é que há de fazer, que o melhor é a pessoa realmente desligar ali uns poucos. A paralisação, enquanto que alguns animais utilizam isso até para lá está, também é o medo, não é? Defesa, Para protegerem a sua vida. Eu diria que no ser humano talvez seja um processo aí mais complicado de, digamos, incompetência, sem ser aquela incompetência má, mas a pessoa teve aquela emoção, não soube lidar com ela. Isto é frações de segundos, ok? Sim. Não soube lidar com ela e o corpo colapsou. Por exemplo, quando tu vais a ser atropelado, é um exemplo, eu nunca fui atropelada, nem sequer sei o que é, mas há pessoas que têm a tendência a fugir, mas há muita gente que paralisa. E já me tem acontecido em algumas situações, ou seja, às vezes é também aqueles microsegundos em que o cérebro se põe a pensar, ok, que é isto? Isto é perigoso, não é? Não é? Pois, E sim, isto são situações depois da nossa reação, e muitas vezes isso também acontece. Por exemplo, antes de haver um perigo iminente e muito forte, muito ruim, já houve situações, emoções de medo que fomos tendo e não ligámos. Sim. Não é? Portanto, como vê, já aqui ainda haveria muito para falar nestas e em cada uma delas. Então, o terror é essa parte que a pessoa sente que não tem então solução. A reparação, enquanto a reparação do medo é repara, respira lá fundo, só assim. Não parece que saiu logo ali uma tensão de cima? É a reparação do medo. O terror não, o terror depois já implica traumas, porque normalmente daqui ficam traumas e já implica aqui outros processos que aqui são depois mesmo a parte da medicina, psicólogos, psiquiatras, que estão então devidamente preparados para tratar estes casos, não é? Há traumas muito complicados, tá bom?
Tá. Depois temos a cólera. Quando eu digo cólera, é a ira. Há pessoas que preferem... Ira. A ira. A ira. A ira é a Raiva emoção base. A raiva é o nível é o acima. outro. Ok. Porquê? Porque é muito natural. Quando é que surge a irritação, não é? A ira. É quando eu quero fazer alguma coisa e não me permitem. Ou quando eu quero fazer alguma coisa e não consigo. Ou quando não consigo fazer alguma coisa por não ter, não é? Por não conseguir, seja por forma for. Seja por que forma for, sim. E o que é que tu sentes quando estás irritada, Andreia? És tu nós. Não percebi. O que é que sentes quando estás irritada? Sobe uma coisa, não é? É isso, sobe aqui um farvalhão. No corpo todo. Mas, por exemplo, a injustiça também traz raiva, pelo menos por mim. Traz ira, sim, eu também sinto. A injustiça não é só o não poder fazer, eu sinto muito raiva. Tu sabes que eu sou uma defensora do ser humano e sou assim desde que nasci. Mesmo. A minha história é baseada nisso. E então, quando eu vejo uma injustiça, a vontade que eu tenho é ir lá, sabes? E acabou, mal. Sabes? E resolver tudo. E só salvar a situação. E isso dá-me muita raiva. É a injustiça, por exemplo, do que se passa no mundo, muitas vezes, em tribunais, essa injustiça que existe na justiça portuguesa, coisas que eu não vejo notícias por causa disso. Porque no fim das notícias eu fico logo enervada. Não vale a pena, eu me quero alimentar. E estás a ver, eu tenho muita raiva também ligada à injustiça. Aquilo que para mim é injustiça, né? Então, e disseste muito bem, e repara naquilo que eu disse há pouco e vou repetir. Quando a pessoa tem ira, irritação, e apetece bater, quando nós nos irritamos, até porquê? Porque apetece-nos fazer uma ação mais drástica. A mim apetece-me responder, sem filtros. Só depois ponho um travão. Ponho um travão. Porque se eu vou responder sem filtros, a coisa não corre bem. Já é isso. Há formas depois de canalizar disso de uma forma... É assim, o que é a maturidade emocional? É tu teres uma situação dessas, Andreia, no trabalho, seja onde for, e não partires logo para falares aquilo que te apetece. E tu achas que deverias falar. Sim. Há formas e há formas de falar, há formas e há formas de comunicar. Uhum. Sim, e até aprender através das habilidades sociais, porque há muita gente que não tem certas habilidades para poder fazer isso. E as habilidades sociais vêm de onde, Suzy? As habilidades comunicacionais vêm de onde? Das emoções. É a base de tudo. Sim, mas não é essa parte que eu queria dizer. O que eu quero dizer é, a nível de inteligência emocional, do que estavas a falar, há muita gente que não tem essas habilidades por ignorância, pronto. Mas isso também se aprende. É muito interessante aprender essa parte. E aí sim, está ligado às emoções, claro que sim. Mas eu acho que, como a Andreia está a dizer, que muitas vezes trabalhar... Quando nós trabalhamos e temos crescemos na nossa inteligência emocional, não é? Acabamos por, muitas vezes, passar para um nível em que, de consciência, será que é automático ao ponto de pensar assim, não, isto não é para mim, vou largar, não vou me meter, e aí sim fico retraída sobre aquilo que está ali a passar, porque nós temos muita tendência a levar para nós aquilo que não é nosso. Sim, também muito. Não sei se faz sentido aquilo que eu estou a dizer. A maioria de nós, também depende do teu tipo de personalidade, é verdade, mas sim, a grande maioria de nós tem essa tendência. Para não entrar em conflito, para não se chatear, para não ter que se chatear. Pois, mas depois sabes o que é que eu sinto? É aquela sensação de, às vezes, como não tenho logo a capacidade, porque estamos ali, lá está, a sentir aquele fervilhar, né? Estamos ali na emoção, a sentir aquilo tudo. Às vezes o que eu sinto é, não tenho logo forma de, pôr ali um travão, e então opto por ficar calada, precisamente para evitar, acho que nem é tanto, é evitar o conflito, mas é também esse evitar de falar sem filtro, não é? Porque depois o que é que sentimos? Arrependimento. Ou dizemos coisas, podemos dizer coisas que não devíamos, que não deviam, ou que vão magoar o outro,
etc, etc. Mas depois o que Mas é é que eu sinto? libertador. É É libertador. libertador, é libertador. Mas depois o que é que eu sinto? Como não Mas disse há nada, consequências, não é? vou Depois, ficar aqui. E acho que essa raiva, essa ira, vou dizer ira, não sei se já será raiva, se não, mas essa ira acho que já é de mim para mim, porque devia ter dito e não disse, pronto, porque Por isso é viraste que é libertador. contra ti. não é? Isso também é tóxico. É assim, qual é o grande objetivo das emoções? Ou dessa parte, pronto, dessa emoção mais... Que a raiva, de facto, é aquela mais visível, porque é aquela mais explosiva. É nós chatearmos-nos, ou chamarmos a atenção, ou chatearmos com a pessoa certa, pela razão certa, no momento certo e da forma certa. Porque eu até me posso chatear com a pessoa certa, porque realmente foi ela que me magoou ou que me causou aquilo, mas fazê-lo de uma forma tempestiva, brusca, e aí perco. Porquê? razão. Porque como é que é comportamento gera comportamento, aquela pessoa vai se sentir ofendida por eu estar a falar assim com ela, até pode dizer, epá, até tens razão que não te diz, mas estás a falar assim comigo, não te permito. E há ali um bate-boca logo. Quantos conflitos não começam assim e até por muito menos? E dizerem tens razão, mas não me permite, estamos a falar de uma pessoa que já com o Já nível com algum de. nível, Porque senão, né, vão buscar coisas de. Não tem nada a ver. É mesmo pois, isso. lá está, pois, como é uma emoção tóxica, vai fazer gatilho com outras coisas, sobretudo nos casais, Suzy, não é? Tu Pois, trabalhas com pois. isso quase diariamente. Depois aquilo vai tocar lá num fiozinho que faz curto-circuito com uma coisa que aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás, e vem tudo por ali fora. E quer seja com este meu companheiro agora, ou com um companheiro que eu já tive há 20 anos. Estás a ver? Depois dá problemas, como é óbvio. Ok. Pronto, vamos avançar um pouquinho. Sim, sim. Então, na ira, o que é que acontece? Já falámos aqui também a aceleração cardíaca, mas já não sentes no corpo todo, as tuas pernas já não são solicitadas para esta emoção. Há de reparar que quando vem a raiva é mais aqui no tronco e nos Yeah. braços. Yeah. É? A E às força vezes, tem que vir aqui, só precisa a gente. como a Suzy dizia, e vou lá e não sei o quê. E Suzy, só para terminar o que falavas há pouco, isso é a emoção básica, pura da ira, e depois colocas raiva, porquê? Porque tu queres resolver a situação das pessoas, mas és impotente, porque tu és uma pessoa contra um sistema. Yeah. Claro. Yeah. E então, sim, gera essa raiva. Bem, a ira, como é que se repara a ira? Normalmente é gritando. Ou como... É fazer desporto, é bater no saco de boxe, Eu é já gritar a pensei em correr. comprar, eu já pensei em comprar um saco de boxe. Ou então Compra. aquele jogo que a gente bate no centro conforme sai Compra. o som da música. É. E a gente Até chegar à exaustão, até tu te cansares tanto que depois. já pensei em comprar uma coisa dessas, porque às É vezes o há muito melhor. vontade de libertar. E é muito bom, lá está, olha, o quê? Se a raiva mexe ou tensiona a nossa parte do tronco, até aqui, né? Porque às vezes quando falamos com a Andreia diz, é mais verbal do que propriamente braçal, mas são ótimos exercícios para precisamente as pessoas e as crianças que sofrem de muita raiva, é bom terem, sei lá, kung fu, karaté, Sim. boxe, Atividades que consigam canalizar e que eles também tenham automaticamente. liberta-se raiva quando fazemos que eles assim. também entendam automaticamente quando eles sentem essa emoção, realmente conseguirem, não, eu tenho que ir correr, eu tenho que ir bater em alguma coisa, o gritar, até ficar rouco muitas vezes, né, que nós ficamos roucos porque a gente dá um berro no meio da natureza, Ou no carro já me aconteceu. Sim, então, enquanto a ira, eu estava aqui a ler aqui uma notinha, a ira é mais ligada a situações de injustiça que nós sintamos, que alguém foi injusto connosco ou que nos ofendeu. A raiva, como eu disse, é mais quando já vem aquela, ou quando vem também essa situação de impotência, eu quero, mas não posso.
E então ficamos assim. Mas a raiva, há pouco falaste em coragem, e eu ligo muito a minha história com aquilo que eu senti ao longo da minha vida toda, desse movimento de raiva em mim, que me trouxe bastante coragem, porque a raiva da incapacidade de fazermos hoje, uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, espera aí, chega a um ponto, eu tenho que andar. E vai a coragem. Ou de tomar as decisões, ou de tomar os posicionamentos que até então andavas ali. Não, a partir daqui... Chega. É o tal murro na mesa, como eu digo, murro na mesa. Quem trabalha com relações também tem muito isso, não é? Nós aceitamos, nós, homens, mulheres, atenção, não estamos aqui só a falar de mulheres, os homens também acontece, e eu já tive alguns, 2 que me estou a lembrar nessa situação, ou seja, são pessoas até mais conscientes, normalmente, aquela pessoa que sabe ouvir e até, ok, não me vou chatear, vou tentar falar para ver se a pessoa chega com a sua consciência a reconhecer o ridículo que é esta situação, ou o que ela me está a dizer, ou a forma como ela está a reagir. Normalmente essas pessoas depois que são mais saco de boxe são aquelas pessoas que têm mais consciência emocional. E como têm mais consciência emocional, os outros vêm para ela, mas ela não alimenta, mas fica para ela, como disse há pouco a Andreia. Depois há formas de libertarmos também isto sozinhas nós. A raiva liberta-se, grita-se um grito no carro, na natureza, seja onde for. Ou então, em casa, numa almofada, metes a almofada, dás um grito, porque senão os vizinhos ainda se assustam, ou então começas a bater, lá está, tem que ser movimentos do tronco. E depois é a forma de libertar a raiva. Claro que depois há outras... Por acaso tens alguma teoria, ou que esteja ligado, por exemplo, ao facto de, e aí nos relacionamentos, quando tu tens uma pessoa num relacionamento abusivo em que é submissa completamente, em que a raiva acaba por se transformar mais em medo e de, sabes, de guardar, de incapacidade. Talvez já vai para aquilo que tu disseste do terror, do facto de calar, não é? E repara, eu só falei em emoções tóxicas e só falei numa. Agora imaginem o mal que isto faz, né? Acho que já todas nós percebemos o mal que uma emoção mal canalizada ou uma emoção tóxica faz mal a nós, à nossa vida, às nossas relações e a quem está à nossa volta. Não é só no trabalho, é o marido, é a mulher e os filhos, caramba. Os filhos estão neste mundo, é a obrigação nossa, como pais, proteger e dar o melhor aos nossos filhos. E às vezes, e quem é mãe sabe que às vezes, eu não gostava de ralhar com a minha filha por isto ou por aquilo, mas às vezes é a educação, nós colocarmos regras, é a educação, nós chamarmos a atenção quando a criança está a fazer uma coisa que não é correta. Isso é educação. Sim. Ok? E agora perdi o fio à meada, desculpa. O meu cérebro saltou para as crianças e eu perdi o fio à meada. Estavas a falar de que só tinhas falado numa emoção tóxica. Só tinhas falado numa, exatamente. E o mal que isto faz. Agora imaginem quando um cocktail de emoções tóxicas. Por isso é que é tão difícil... Será aquelas pessoas que são completamente infelizes e só descarregam nos outros e nunca estão bem com nada? Não sei, estou eu aqui. Não sei. Sem dúvida, sem a menor dúvida. Pessoas frustradas, porque depois há uma frustração, a pessoa já sentiu há frustração e depois há pessoas, lá está, há aquela pessoa que se vira para si e ela luta contra ela e fere-se a ela própria e depois há as pessoas... Sim, um bocadinho também eu. Agora já menos, porque vamos evoluindo, mas sim. E depois há aquela pessoa que leva isso para fora. Uma vez disseram uma coisa que eu vou dizer agora e nunca mais me esqueci disto. E todas nós já trabalhámos com certeza, ou já tivemos chefes ou colegas às vezes, ou professores, ou pai, ou mãe, que são muito, muito agressivos. Aquela pessoa, e hoje em dia, quando alguém vem agressiva para cima de mim, sem razão nenhuma, eu sei que aquela pessoa tem problemas em casa. Ela ou ele tem alguma parte da sua vida onde sente uma impotência muito grande e então a forma dela reparar isso, erradamente, mas é a forma dela reparar,
eu vou arremassar para o outro antes dele vir para cima de mim. É uma forma de defesa. Portanto, quando verem alguém muito agressivo, ou alguém que já seja agressivo e que esteja aí, porque eu depois houve partes, e até foi com as minhas filhas, que eu pensei, espera aí, eu de facto, porque depois com a evolução emocional nós começamos a questionar-nos. Isso é inevitável, não é? E é assim que nós evoluímos. Eu comecei a perceber, caramba, mas a criança só fez aquilo, porque a criança é normal, não arrumou os brinquedos ou deixou umas calças ali por cima e eu estou a fazer estes cabechos todo. Espera aí, não é? E é quando nós começamos a questionar desta forma que as coisas depois realmente começam a mudar na nossa vida. E vem a maturidade. Porque eu conheço muitos adultos completamente imaturos, a maturidade zero. Podem ter 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos. Sim. E é o que eu ia dizer, está muito ligada à autorresponsabilização, porque é muito fácil colocar a culpa na outra pessoa. Eu fiz isso por culpa tua. Eu fiz isso porque tu fizeste aquilo. Eu costumo muito usar isso, é que nós somos como aqueles animais que tu dás um bombom para eles fazerem um exercício qualquer no zoo. Ou seja, só consegues mudar se o outro te der um bombom e mudar primeiro. É que se o outro não mudar primeiro, tu não mexes uma palha, porque a culpa é sempre do outro. Sem dúvida. Isso é uma das bases da toxicidade da sociedade e das vidas das pessoas. Ok. Avançamos, vamos avançar. Dá para eu terminar? Ao menos isto? Dá. Sim. Vamos à tristeza. A tristeza, quando é que é disputada, e esta é muito conhecida, quando perdemos alguma coisa ou alguém que nos faz, que é importante para nós. Às vezes até são coisas para os outros sem importância, mas é alguma coisa que é importante para mim. Pode ser muita coisa, um trabalho, perdemos o nosso carro, seja o que for. Tudo que causa insegurança. É uma perda, sim. É uma perda. Isso causa tristeza. Portanto, qual é a mensagem dela? É, ok, perdeste isto, estavas habituada a isto, ou querias isto e perdeste. Já viste que não vais ter. Então, a tristeza vem para reparar, para nos preparar para a aceitação. É tão linda a tristeza. A tristeza está aqui para nos ajudar, não é para nos pôr no fundo do poço. Nós é que vamos lá. Porquê? Porque depois, em vez de sentirmos a dor ou a tristeza, que é uma emoção naturalíssima, vamos para o sofrimento. E aqui o sofrimento já é criado pela nossa cabeça. Já é opcional, é uma escolha. Sim. Tá bom? Portanto, a tristeza tem uma missão linda. Eu acho lindo. E quando tenho clientes que vêm depressivas e com muita tristeza, é um hábito. É que nós conseguimos, tudo aquilo que nós repetimos com alguma consistência, criamos um hábito. E depois fica o hábito da tristeza. A pessoa entra em depressão, não sabe porquê, vai, toma medicação, fica zombie. E no fundo é chegar à causa, perceber o que causa aquela tristeza, tentarmos reparar, porque isto fica depois... É como o osso, quando está com osteoporose, sabem? Fica tipo malha, em vez de ser o osso compacto, fica tipo malha. E o íntimo da pessoa, a sua mente, também fica assim. É doloroso, é muito doloroso. Ou seja, sofrer acaba por ser uma negação ao que é mais do que está escrito preto no branco, que é a aceitação. Isso. Porque a tristeza vem nos preparar para a aceitação, para pensarmos, ok, eu perdi aquilo, o meu namorado, o meu marido, mas eu queria tanto, ok, mas agora as coisas são diferentes, tu és uma pessoa diferente, ele hoje é uma pessoa diferente, o casamento já não era casamento, então vamos aceitar isso, é o que ela nos propõe, ok? E o choro é natural, quando a pessoa está triste, o luto, o choro, aí o luto eu considero que já vai para a parte da dor. Porque a tristeza é mais perder um amigo, pronto, a gente sabe que ele está bem. Agora, quando se perde... Ou seja, quando se perde um ente querido. Já vai para a dor, porque aí é uma dor, é mesmo chorar aí. Chorar, ou então sorrir e honrar a pessoa e ter feito parte da vida dela, não é? Que é a parte positiva do luto. Depois do choro, de sentirmos a perda e nunca mais vou ver aquela pessoa, a parte depois é... Nós, ok, respirarmos, já não vou ver a pessoa, mas aquela pessoa vive em mim. Porque temos um passado em comum e foi uma honra eu ter passado na vida dela, foi uma honra ela ter passado e ter participado na minha vida.
Pronto, e isto depois são mecanismos também que são trabalhados para reparar a tristeza e a dor, tá? Enquanto a tristeza, a pessoa é um choro triste, chora, mais até silencioso, a pessoa recolhe-se. A dor, normalmente é um choro gutural, é um choro com barulho. Nota-se bem a diferença do choro de tristeza para quando é dor, para quando é sofrimento, sim. É normal. Sim. E permitam-me só dizer que, ok, sofrimento é uma escolha, tudo certo, mas às vezes quem está, e falando aqui da depressão, quem está num estado depressivo, não é fácil fazer, não é fácil. Sou eu que estou a escolher sofrer. Ai, claro que não, linda. Claro que não. Não é bem. Não falas nisso. Não é bem. Às vezes é uma escolha, sei lá. A depressão é um problema que tem que ser visto. Não é fácil sair e é quem preciso percebe, mudança quem sabe e comportamental, é preciso ir à raiz. A depressão, aliás, eu não trabalho depressão, não é? Claro que não sei trabalhar essa parte. Exato, psicólogos, psiquiatras é que vão. A depressão, eu acredito que é uma tristeza profunda, já muito profunda. E depois também depende, há muitos graus. Não é um hábito, é um vício. E a pessoa é muito complicado sair dali. É um vício. Exatamente. Agora, quando não falamos de escolha, quando eu falo de escolha, estou a falar de pessoas que têm que não têm nenhum quadro psicológico dado, não é? Que é o caso, por exemplo, da depressão, que têm por hábito aumentar os problemas de uma tal forma que aí já tem aquele sofrimento, não quer aprender, não tem uma dor, mas em vez de evoluir com ela, não, coloca-se no vitimismo, não é? E acaba por sentir isto 10 vezes ou 1000 vezes piores do que aquilo que ele poderia viver, né? Porque é a evolução normal. Acho que para mim a dor, eu sou sincera, com aquilo que eu trabalho nos relacionamentos, eu gosto de trabalhar e fazer as pazes com a dor. Porquê? Que é compreendê-la, não é? Compreender a dor, para que é que ela serve? E para mim, a dor é o maior sinal, não é? De que, primeiro, isso não é para nós, quando em algumas áreas, não é em tudo, não é um acaso. E segundo, é tentar olhar para o que é que eu vou aprender com esta dor, porque é através disso que nós aprendemos e crescemos, evoluímos e temos maturidade. São as dores de crescimento. Exatamente. E crescer dói. Crescer dói. Olha, começar a andar dói. Exatamente, tudo. E somos todos adultos. Tu vês algum adulto que não ande? Claro, desde que a pessoa seja sã, pronto, e que não tenha nenhuma dificuldade física. Todos nós andamos. Agora, se o pai e a mãe limitar a criança, que tem todas as capacidades possíveis, e disser que não ensinar uma criança a andar, ela não vai andar. Pois não. E que nós somos mesmo, é que literalmente isso. E é através, e eu acredito, por isso é que nós vai andar muito mais tarde. Olha, deixa aí um bom exemplo. Quando a criança está a querer andar, vão ver que toda a criança tem um impulso de se colocar em pé, de querer dar os passinhos. É natural. É natural. Nós não estamos aqui para sofrer nesta vida. Estamos aqui para evoluir precisamente. A vida traz-nos situações para, quando nós não reparamos e não aprendemos as lições à primeira, que é soft, a vida traz os tais chamados padrões. Porquê? Porque há ali uma lição para aprendermos e ainda não a aprendermos. Quando nós não passarmos essa parte, cada vez mais pior. Vai voltar. Cada vez mais pior. O meu português está lindo. Vem cada vez mais forte. Eu não aprendi à primeira. Então vamos pôr aqui mais uma dose de... Mais uma. Que é para ver. Ainda não aprendeu? Olha, então vai mais outra. É, não é? Então, sim, a dor, portanto, é aquele grito, não é só o choro em si, e até o choro é muito mais, as lágrimas muito mais fortes, pronto. Isso é a parte, e o luto, e o que tu falaste, André, e muito bem falaste, de todo estarmos aqui a denegrir ou a dizer que a angústia, a depressão, não, são processos inconscientes, para já. Nós estamos a falar de desenvolvimento pessoal, ou seja, de cabeças muito sãs.
Não é muito sans. Lá está, há patamares de evolução e hoje não sei se vamos ter tempo de fazer o tal teste. É uma coisa simples, mas demora ali 10, 15 minutos, André. Não sei se vai dar para fazer hoje. Tem que dar, já prometemos, tem que dar. Já prometemos às pessoas, tem que dar. Esse tem que dar, esse tem que dar. Esse tem que dar. Mas depois vocês vão perceber. Porque não és... Olha, pum! Andreia, Suzy e eu, olha, já somos totalmente iluminadas. Uau! Claro que não. Era bom, mas não é assim que funciona. Bem, então, continuando. A alegria. Esta é fácil, não é? A alegria quando acontece alguma coisa que nos apraz, que nos faz bem. Também se sente alegria quando fazemos desporto, por muito nos dói aos músculos, mas aquilo liberta o nosso corpo. Liberta, as hormonas da felicidade. A dopamina, a serotonina e afins. Portanto, a alegria é como coroar um esforço que nós fizemos. É como, boa, Suzy, boa, Andreia, conseguiste, estás a ver, foi bom, serviu o esforço, por muito que a gente tenha sofrido lá atrás, mas quando chegamos lá ao topo da montanha onde nós queríamos para aquele objetivo, caramba, é tão bom. Faz-nos quê? Olha, estamos a falar nisto e automaticamente estamos a transmitir. Até dói às vezes aqui. Os músculos. Tá? Portanto, estão a ver, o que nós sentimos são os efeitos da emoção. Não é a emoção em si, a emoção é alguma coisa que aconteceu, disputou aqui a parte química do meu cérebro, a parte física, psicológica, e vem para a minha corrente sanguínea, a serotonina, quando é para o bem, ou a adrenalina, quando é coisas assim, tipo exercício físico, vem para a corrente sanguínea e eu vou sentir os efeitos dessa emoção. E é conhecendo os efeitos dessa emoção que eu vou saber dizer. E isto é um dos primeiros patamares logo da evolução emocional. Uau! Eu estou a sentir alegria, eu estou a sentir tristeza. Não, isto que eu estou a sentir já é dor. Eu estou a sentir medo. Porquê? Porque às vezes temos reações, desculpem a palavra, estúpidas, ou com pessoas. Por exemplo, eu vou discutir com a Suzy e ela não me disse nada de jeito, mas ela não me disse nada que justificasse uma reação, por exemplo, de começar aos gritos com ela. Porquê? Não sou eu a falar com ela. É uma mágoa que eu tive há 10 minutos atrás com outra pessoa. Mas eu vou discutir inconscientemente, atenção, eu não vou dizer de propósito, olha, aquele chateou-me agora, vou chatear a Suzy. Também há quem faça isso. Não é correto. Não façam isso, que é feio. Sim, mas é tudo inconsciente. É tudo... E, aliás, a maior parte das vezes são coisas que vêm até da nossa infância, né? Da nossos professores e que foram na adolescência. E aquilo é como acumular, aquilo vai aos montinhos, e depois chega ali, não é trabalhado e desperta dessa forma. Assim. Por isso é que depois nós adultos estamos a viver, e falaste muito bem, eu acho que 95% das coisas que nós em adultos, o nosso comportamento, incluindo isto é tão profundo, e eu estou agora a entrar nesta parte de estudo, isto é tão profundo, que não prejudica só as minhas relações. A minha falta de dinheiro na minha vida, a falta de eu ter um emprego estável ou que me paguem o que eu mereço, tem tudo, ou seja, as emoções estão lá nesta base. Impressionante. E consegue-se chegar, e é isto que eu estou a trabalhar agora, e por isso eu estou a começar com a parte da análise comportamental. Porquê? Porque também é muito bom conhecermos o nosso perfil, o nosso tipo de perfil de personalidade e de comportamento e de comunicação. Porque isto vai mexer com tudo, não é? E claro que vamos trabalhar também as emoções. Porque isto depois vai despoltar reações minhas que vai mexer com tudo, absolutamente tudo na vida, não só os relacionamentos comigo, eu comigo própria, como com as pessoas à minha volta, como com o meu patrão, como com os meus colegas, e tudo isto vai influenciar na minha comunicação, na forma como as pessoas me veem. Portanto, veem que isto é tudo um emaranhado muito intrincado, mas que se tiverem as coisas bem trabalhadas, minimamente que seja, já começamos a ver resultados. E chegamos a alta performance assim, a trabalhar isto. Mas, agora que tu disseste isso, vem-me aqui uma mensagem aqui à mente. Nada disto, tudo o que estás a falar, que estás agora a viver esta parte, não é? De perceber como é que tu funcionas. E eu posso dizer que tudo, os nossos medos, toda a nossa dificuldade em avançar, em achar que nós não somos merecedores, em achar que devemos cobrar menos e depois acabamos por viver um pouco na escassez,
está muito, muito tudo isso ligado, claro, à nossa infância e trabalhar justamente ao tal amor próprio. O amor que nós precisamos sentir por nós. Porque é através dele que nós vamos conseguir transmitir e transbordar tudo aos outros. Sem dúvida nenhuma. Nós não transbordamos para nós, os outros não sobra nada. Aliás, sobra... E não é egoísmo. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com egoísmo. Tem nada a ver com egoísmo, minhas O queridas. egoísmo está a passar a léguas. A léguas. Tem nada a ver com egoísmo. Eu dou muito o exemplo, e se vocês se lembram quando estivemos na palestra, porque eu digo sempre isto. Vamos supor que a Suzy precisa muito de dinheiro. Mas pronto, vamos supor que a Suzy precisa de X dinheiro e precisa muito, e eu gosto muito dela e quero muito ajudá-la. Ela vem-me pedir dinheiro. Pá, se eu não tiver um tostão furado, eu consigo ajudar a minha amiga. O amor, não pensem que é diferente. Para eu dar... Atenção, eu não estou a falar do tal amor criado nas mentes racionais, que não é amor. Não. É necessidade, é vazio, porque a pessoa não se preenche a ela mesma, então ela vai andar à procura do preenchimento desse vazio no outro e acha que é um namorado, que é um marido, que é um companheiro ou uma companheira que vai resolver isso. Não vai. E a Suzy, então, que trabalha relacionamentos, sabe disso muito bem, não é? Pronto, então temos que avançar. Pronto, então a alegria, até a nossa respiração com alegria é mais ampla, reparem, até a nossa postura, porque isto depois também há a ligação da nossa postura física com as emoções. Depois temos o amor. O amor. Agora essa é a parte que eu gosto, essa é a parte que eu gosto. Agora sim. Vamos chegar àquela parte que tu falavas há pouco. Agora sim. Eu costumo dizer que o amor saboreia-se. Não é? É prazeroso. É tão bom. É muito... E olha, o nosso sorriso já não está só sorriso, está ainda mais. Porquê? Porque estamos a falar de coisas boas e, de facto, o amor, eu acho que é a emoção nobre. Aliás, há quem para diga... mim é a minha religião até. Costumo dizer que é a minha religião. Eu ia dizer isso mesmo. Que para mim, e pessoalmente, o universo é feito de energia e de amor. E tudo o que não é amor vai parar ao medo, e é o medo que é a causa de quase 100% dos achaques que nós temos por aqui nesta vida. Tá? E o amor ainda por cima, enquanto a alegria também... Atenção, a alegria pode ser negativa, sabiam? Porque se eu tiver uma alegria, fico tão eufórica, que o medo não chega lá. O medo permite-me estar alerta. Por exemplo, aquelas pessoas que ficam tão eufóricas, sei lá, atravessam uma estrada e podem ser atropeladas ou correrem esse risco. A pessoa fica tão eufórica, sei lá, está à beira de um riacho, de um rio, de uma montanha, sei lá, de um penhasco, e fica tão eufórica porque está entre amigos, ou está ali com o namorado ou com a namorada, fica tão eufórico, começa aos pulos e a saltar e não se apercebe que está na beira do precipício. Ou de um buraco, pode cair. Estão a ver como até a alegria, que é tão positiva, pode ter um efeito negativo? Não é só a raiva que se pensa que é tão negativa e depois tem um efeito positivo. A alegria também. E a alegria vem assim, tipo, também como tensão. Bum, senti aquilo. O amor é mais sofisticado. O amor é como se fosse aqueles comprimidos que vêm e depois têm uma ação retardada, sabem? O amor vem... Os antibióticos têm que tomar até ao fim. Vamos tendo aquilo assim em doses que o nosso corpo e a nossa mente vai buscar. Há descargas suaves. E pronto. E... Deixa-me só aqui. Portanto, o amor sente-se onde? Aqui no peito. É no peito. No coração, chakra cardíaco, não é? E o amor diminui o nosso ritmo cardíaco. Acalma, descontrai. Ficamos quentes, as mãos, ficamos rosadinhos. E ativa muita coisa, ativa a confiança, ativa a serenidade, ativa a paz, uma série de coisas que também traz, quando nós temos amor por nós, traz esse desenvolvimento pessoal que nós precisamos, e transmitimos isso para o outro. Transmitimos isso a outra pessoa. Aquela pessoa parece que tem tempo para
tudo e está aqui para todos. E acabamos por ter, não é? Quem sente essa plenitude interna. É isso, olha, falaste a palavra certa, é uma plenitude interna. E quando sentimos isso, também sentimos pelo outro. Agora, também há situações, e isto não é nada linear, não é? Por exemplo, não é, eu primeiro vou sentir amor por mim, depois, perdão, vou sentir amor por alguém, também não é assim. Sabemos que às vezes apaixonamos por alguém e há ali um trabalho, quer dele, quer da minha parte, ou quer da parte do outro, quer da minha parte, e vamos construindo isso. Ok? E agora, antes de falar da repulsa, porque é a única que nos falta falar, falando aqui da diferença entre emoção e sentimento, que a Andréa há pouquinho falava, e tu também, Suzy, falaste sobre isso. Então, a emoção é algo, como eu já falei também, acontece com um estímulo. Há um gatilho fora de mim ou internamente, né, se for eu a produzi-lo, e reparem que é assim que nós conseguimos trabalhar positivamente as emoções e fazer, e isto é o suprassumo da evolução emocional, é eu conseguir saber o que sinto, porque vou sentir, ponto. Não há como duvidar, não há como eu ir lá e dominar a minha emoção e escolher, não, nesta situação é para ter medo, mas eu vou querer alegria. Não é assim que funciona. Todo. Não? É para sentir medo, eu vou sentir medo. É para sentir raiva, eu vou sentir raiva. Mas eu tenho plena consciência que estou a sentir raiva, então lá está, conscientemente vou pôr a parte da inteligência, vou pôr a parte racional sobre a emoção, mas sem querer anular ou mudar a emoção. Então eu vou dizer, ok, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Um casal, Suzy, um casal está a discutir um com o outro. Sabes que às vezes há coisas que empolam bastante. Se um deles já estiver ali num patamar, no segundo nível, no terceiro nível, daquilo que vamos ver do teste que tenho aqui para vos falar, basta um deles. Ok? Não é preciso o mundo todo estar super evoluído emocionalmente para que as coisas funcionem melhor. Então basta um deles de repente parar e dizer, e tomar consciência, espera aí, mas estamos aqui, gostamos tanto um do outro, estamos a gritar um com o outro, porquê? E reparem que isto não é 3 horas para pensar nisto, pode ser assim uma fração de segundos. Só toma consciência e diz, eu estou a gritar com o meu marido, porquê? Estão a ver o questionamento, como, por isso é que Sócrates dizia, só sei que nada sei. Porque aquela pessoa que diz que sabe tudo ou que pensa que acha tudo, ou que sabe, esquece. Essa pessoa estagnou no tempo e na sua evolução. Então, a pessoa toma essa consciência. Mas estou a discutir com o meu marido porquê? Começa ali a raciocinar porque há os 3 porquês. E depois, se houver tempo, ainda falo neles. Há os 3 porquês. Porquê é que eu estou a gritar com o meu marido? Porque estou irritada com ele. E porquê é que eu estou irritada com ele? Afinal, já estou a falar dos 3 porquês, já fica aqui os 3 porquês. Porquê é que eu estou a gritar com o meu marido? Que é a situação em si. Porque estou irritada com ele. 2, segundo porquê. E porquê é que estou irritada com ele? Se for pensar, porque ele anteontem, sei lá, anteontem disse-me que eu estava a ficar gordinha e não gostei nada. O terceiro porquê? E porquê é que isso me incomoda? O meu marido pode ter dito aquilo até para me ajudar, para eu tomar consciência que de facto estou a ganhar uns quilitos que são indesejáveis. Porquê é que isso me incomoda? O terceiro porquê? Incomoda-me porque eu já percebi que estou a ganhar uns quilos e detesto isto. Não gosto do meu corpo assim com mais 3 ou 4 ou 5 quilos. Então, eu estou a gritar com o meu marido? Ou sou eu que deveria tomar essa consciência porque já a tive, mas não fiz nada com ela? Porque quando eu me comecei a ver assim com as banhinhas aqui, e eu já tenho aqui 2, aqui, menina, mas tenho, já não gosto, tá? E em vez de eu perceber isto e de sentir-me já pronto e de pensar, não, Maria José, então agora vamos, sei lá, vamos para um ginásio ou vou, mesmo em casa, não é preciso ir gastar dinheiro. Uma alimentação mais saudável. Uma alimentação... Ei, e a internet hoje em dia dá isto gratuitamente. Só que lá está, uma coisa é eu racionalmente saber o que tenho que fazer. Porque é que muita gente não consegue terminar as dietas ou termina e volta a engordar? Porque é uma questão emocional, minhas queridas e meus queridos, não é uma questão racional. É racional, eu sei o que tenho que fazer. Quantos de nós não sabemos isso?
Eu, para resolver a minha vida, nas dificuldades que tive, nos picos de dificuldade, eu sabia o que tinha que fazer, caramba. E fazia. Porquê? Porque a razão tem que encontrar a emoção. E há muitas pessoas que digam, mas aquele fulano tal é diretor de uma empresa, é riquíssimo. Ok. E há pessoas riquíssimas, e esses são os verdadeiros ricos, são as verdadeiras pessoas prósperas. Elas são ricas no trabalho, né, porque o trabalho traz-lhes muitos rendimentos, conseguem poupar, mas têm um relacionamento, um casamento, um relacionamento lindo. Têm bons relacionamentos com os filhos, com os parentes e com os amigos. Isto é verdadeira riqueza. Não é eu ter dinheiro no banco e depois vai-se ver, é aquela pessoa que anda com 20 ou 30 relações no mês e estão a ver? Isso não é sucesso. E o Tony Robbins diz, como é que ele, peraí, ver se me lembro da frase. Ele diz que sucesso sem felicidade não é sucesso. Não é sucesso. Bem, então, isto estávamos a falar, para eu não me perder novamente. Emoção versus sentimentos. Versus sentimentos. Então, a emoção, e vou dar o exemplo do amor. Existe a emoção do amor, existe o sentimento do amor. Afinal está nas duas categorias. Tá bom. Por exemplo, Andreia, vais na rua, para lá, vais a ir para lá, e eis não que vês alguém, um homem assim muito bonito, um jovem muito lindo, que bate em todos os teus parâmetros de homem bonito, que vem na tua direção. Epá, e bates o olho, quando batemos o olho assim a alguém que bonito, às vezes, não quer dizer logo... Sobretudo quando ele também olha para ti. Mas bate ali, olha, né? Pronto. E depois, eis não que ele levanta a cabeça e também vem a sorrir como tu e bate os olhos contigo e também te dá um sorriso lindo. Sentimos qualquer coisa, mesmo as casadas, atenção, não estou a levar isto para o lado sexual, nem para... Claro que não. Mas acontece. Já vos aconteceu, com certeza, não? Já. E devolveu o sorriso e tal, e a pessoa vai-se embora à vida dele. E tu se não acontecesse, alguma coisa estava estragada. Exatamente. Exatamente. Porque lá, dizes muito bem, porque a emoção é natural. Eu vejo alguém que me apraz, que está dentro... às vezes não é uma pessoa que eu diga assim, é o meu homem ideal, mas não, alguém bem vestido, alguém sorridente, basta sorrir. O charme, muitas vezes... E a energia, a vibração, coloco a tua. Pronto. E isso, o que é que tu sentiste? O que é que sentiste? Parece que o coração pula aqui dentro, não é? Às vezes é até a barriga que fica a aqui. Barriga, aquela ansiedade na barriga. Isso é o sentimento. É a emoção do amor. Isso é emoção. Claro. Tu foste pensar, aquele homem é bonito, deixa-me sentir a emoção do amor. Não, claro que não. Foi automático. Estão a ver como é que funciona? Agora, vamos supor que... Deixa-me ver um bocadinho. Vamos supor que a Andreia leva um livro na mão e a andar, e o rapazinho, acontece exatamente a mesma coisa, o rapazinho vem de lá, batem os olhos um no outro, ela vai a sorrir, ele também sorri, trocam um olhar e ela fica nervosa e deixa cair o livro. Eu já fiquei envergonhada, né? Há de sentir ali, mas ele, cavalheiro, abaixa-se logo, pega no livro e diz, toma lá, não sei o quê. Obrigada. E eis não que há ali aquela emoção do amor, porque reparem que a emoção dura o tempo em que há o estímulo. Portanto, naquele exemplo que eu dei, em que ele depois seguiu e tu seguiste, passado um bocadinho, até te podes lembrar a nível de memória, mas a emoção, pronto, passou, não é? Agora, vamos supor que ele faz e acabam por trocar ali umas palavras e trocam, por exemplo, os números de telefone. E ele, ou encontram-se mais tarde, e ele diz, então foi hoje de manhã encontramos no mesmo dia 2 vezes. Ou seja, começa a haver ali um contacto maior. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, as vezes que forem. E vai crescendo aquela emoção.
Aí Mas, já não no é emoção início, do amor. Aí tu estás a construir, pelas vezes que tu te encontraste com ele, que partilharam e que se dão super bem, tu foste, mentalmente, tu foste construindo sobre a emoção do amor, foste construindo o sentimento do amor. E aí o sentimento é algo que pode durar uma vida inteira. Enquanto que a emoção só dura aquele momento. Quis-me entender? Sim. A base do sentimento de amor é a emoção do amor, que vai sendo alimentada. Aliás, quando um sentimento, um casamento, uma relação termina, porque já não há nada entre eles, essa emoção do amor já não é base de nada. Agora, enquanto esta emoção do amor for base, não é? Nós, sei lá, surpreendermos o outro, fazermos, portanto, se a pessoa tiver uma linguagem de presentes, darmos um presente de vez em quando à pessoa, enfim, se isto for alimentado, a emoção do amor vai lá estar sempre a suportar o sentimento do amor. Esta é a diferença, é a grande diferença entre um e outro. E a outra diferença é que a emoção, quando eu falo dela, por exemplo, o medo de falar em público, como eu falei há pouco, eu falo dela, estou nervosa, desculpem, ou estou nervosa, vamos ver se isto... Eu esqueço completamente daquela emoção e o meu diálogo começa a ser fluido. O sentimento, se é falta de um casamento, eu já não estou feliz com o casamento, e quanto mais eu falo da minha infelicidade no casamento, mais eu estou a alimentar a infelicidade no meu casamento. O sentimento de medo, quando já não é só a emoção de medo, que há a reação, a tensão, e eu reparo e aquilo sai. Não, eu fiquei com medo. Os traumas, por exemplo, é esta base. Eu fiquei com medo do escuro. Aconteceu alguma coisa, não sei o quê, eu fiquei com medo do escuro. Mas aconteceu uma coisa quando eu tinha 2 anos, eu tenho 55 anos hoje. E ainda essa emoção é válida? Não. Eu criei, foi um sentimento sobre essa emoção de medo que tive aos 2 anos. Ok. Tá? Tá. Pronto, então, para terminar, a repulsa. Última. A última. É a repulsa. E a Isabel Filho já fala dela, porque de facto, e para mim faz todo o sentido. A repulsa é o nojo. E quando é que aparece, infelizmente, quando é que aparece esta emoção? Quando é mais do que tristeza, é mais do que dor, é mesmo aquela asco de... E isto acontece, por exemplo, nas situações de violação, nas situações, sei lá, por exemplo, de se ver num acidente, um acidente muito, muito mau, que o corpo ficou muito mutilado, vai-nos dar... O que é que nos dá logo? Vómito. Náusea. E se for mais forte, o vómito, sim. Tá? Questões de violação, não é? Às vezes até, os homens têm muito isso, mudar a fralda a um filho. Pronto. O cocó, sim. É o nojo. Sim. Por Coisas... exemplo, o que há numa operação, eu não consigo ver imagens com muito sangue, fico com essa, né? A minha filhota não pode. Eu não consigo. Portanto, é algo que dá-lhes um incómodo tão grande, é uma sensação tão horrível para aquela pessoa que dá esse nojo, dá essa repulsa. Aliás, olha a nossa cara. Estás a ver? Olha, ainda não fica filmado para vocês perceberem ainda mais e melhor como é que isto é rápido. Falas na coisa, ficas logo com aquela cara de nojo. E só de falarmos nela. E pronto, é muito característico, porque o lábio fica franzes aqui no nariz, não é? Pronto. Mas ela está ali precisamente para nos dizer que, quando é que ela surge, que de alguma forma a nossa integridade está a ser muito atacada. A nossa dignidade, a nossa integridade, a nossa fisicalidade. Lá está, porque essa do ter nojo, do sangue e tudo, são coisas que estão lá dentro. Há uma causa para a criança ter ficado ou ter percepcionado na infância, sei lá, uma ferida, e aquela ferida doeu-lhe muito. Às vezes é simples, mas pode ter sido os traumas vêm de coisas para a mais criança ter ficado com isso. Tá? Pronto, minhas queridas. Tá? Vamos então ao teste, sim? Ao teste, sim. Eu já fiz antes de irmos ao teste, quem está a amar ou gostar deste episódio, eu estou a amar, portanto,
Portanto, se estiver a gostar, deixarem o gosto, partilhar e vamos ao teste. Vamos ao bónus. Então, o teste é muito simples. Eu vou falar, basicamente, tá? Vou explicar os 5 níveis e o que é que eu peço da vossa parte é que tentem se enquadrar num deles. Ou então até podem percepcionar, olha, eu de facto era assim, mas já começo a tomar consciência que já estou a passar para o nível a seguir. Tá? Como é óbvio, este é um teste muito, muito básico, mas vão ver que já é muito útil, já vai permitir muita compreensão, muita coisa. E vamos lá então. Pronto, e uma coisa que eu, antes de terminar e antes que eu me esqueça, realmente a parte emocional mexe com tudo e mexe com os nossos resultados na vida. Não há como. Quem queira trabalhar alta performance, quem queira trabalhar alcançar objetivos, quem queira trabalhar inclusive o próprio desenvolvimento pessoal, tem que ir pelo autoconhecimento, não há como não. E o autoconhecimento começa por mim, e na minha forma de trabalhar e de ver as coisas, começa pela parte emocional. Compreendermos isto tudo e minimamente que seja, sabermos como é que isto funciona e depois saber como é que funciona em nós. E só na parte relacional, na parte social, no meu trabalho, na minha forma de comunicar, já vai fazer uma diferença, sei lá, de 60% ou 70%. Tá bom? Gostava de deixar isto. Pronto, então vamos lá. Só mais um reparo, que é muito engraçado, sem graça nenhuma. É que a parte escolar, o sistema escolar, o próprio sistema escolar faz com que nós coloquemos as nossas emoções chuta para canto e que desenvolvamos muito mais a nossa parte analítica, racional. Tá? Portanto, isto é uma coisa que vem de trás da nossa história, da nossa geração, da nossa sociedade. Então, o que é que temos? E está-se a ver na nossa geração, a André é mais nova que nós, mas também acontece com a geração dos nossos pais, dos nossos avós até, e continua, é que é grave, em pleno século XXI continuamos a ter este problema, que é preocupam-se que os miúdos saibam a tabuada toda, saibam matemática e história. É importante sabermos isso. A matemática, eu quando era miúda dizia assim, mas porquê é que eu vou estudar matemática, aquelas fórmulas todas? Isto não me serve para nada na vida. Mentira! A regra 3 simples, então, eu utilizo, uau! Faz muita falta, portanto, é útil, mas não é o mais importante. Não é? Toda esta parte relacional que nós temos é muito importante, porque tendo isto, se eu quiser ir aprender matemática melhor, eu vou. Mas se nós aprendemos isso na escola, deixamos de ser as ovelhas que eles querem que a gente seja. Sim, sim. Desde a Idade Média que isto vem, tá? Já li um livro sobre história, por acaso li há muito tempo e não me lembro de qual é o livro, gostava de reler, que desde a pré-história, desde a Idade Média, que se separou ciência e se separou religião, e depois a religião como que disse, ok, cientistas, eu até aceito que vocês estudem essas coisas sobre a vida, mas estudam tudo o que é biológico. Não venham para a parte mental, não venham para a parte psicológica. Não convém. Não venham para a parte humana, só a parte da biologia. Mas felizmente as coisas estão a mudar. Bem, minha querida Andreia, mais uns 5 minutos que falei. Vamos lá então. Existem 5 nesta parte, porque existem mais, não é? Isto é mais complexo do que pode parecer, mas estes 5 já está muito bem. 5 níveis. Vamos falar aqui. O nível 1 é o nível das pessoas que discutem muito com outras pessoas. Sabem aquelas pessoas que por tudo e por nada arranjam conflito e sei lá, vão ao mercado e se a pessoa se atrasa a dar o troco, já estão ali a reclamar. Blá, blá, blá. São pessoas muito barulhentas, são pessoas que reclamam com uma facilidade estrondosa e até que entram em conflito, às vezes até físico, com uma facilidade brutal. É aquela pessoa mais brusca, tá? E elas não têm noção. A uma pessoa que está assim, que é assim, tu vais dizer, foste agressiva. A pessoa até fica. Às vezes até fica magoada, porque a pessoa não tem consciência disto. A pessoa age. Porquê é que ela não tem? Ela simplesmente age, ela não sente. Ela acha que aquilo que ela está a sentir é o comportamento. Ela não diz que são emoções. Ela diz, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Esse então é nível 1. Logo, é assim.
Logo, tá? Atenção, não estou a querer dizer com isto que são piores ou melhores, ou que eu sou pior ou sou melhor que eles. São só níveis. São resultados. níveis, São resultados. Não há Isso, superioridade, não há inferioridade, não há nada disso. Somos humanos, Agora- são níveis. Pronto. Agora, o que é que acontece? Vamos supor que eu hoje sou do nível 1 e sou assim. mais Amanhã bonita pode ser e do tudo nível mais. 2. E amanhã sou do nível 2. Reparem, o nível 2 está acima do 1. Eu já começo a ver. Epá, aquele ali está a reclamar com a senhora, mas nem devia, então a senhora está a trabalhar, está a atender o outro senhor. Ahá! Então eu já começo. Antes eu reclamava com a senhora, por exemplo, no restaurante. Então está a demorar tanto tempo a me trazer o prato, pá, estou cheio de fome. Quando eu subo ao nível 2, eu já digo, pá, realmente aquele senhor está-se a chatear com a senhora, mas caramba, a senhora está aí, não dá mãos a medir. E se eu for para o nível 3? Eu olho para aqueles nível 1 e isto, eu não olho para aqueles nível 1 a dizer, são do nível 1, eu sou do nível 3. Epá, quem faz isso não está no nível 3 ainda. Tem que descer um nível. Está bom? Ou 2. Está bem? Mas já reconhecemos. Porquê? Porque já nos subiu à consciência, já acordamos. Tá? E então o nível 1 é, sim, por exemplo, Suzy, penso que isto para isto, se é que já não tinhas lido sobre isto, obviamente, será muito fácil tu também explicares a um casal, por exemplo, que discute muito por tudo e por nada. Eles às vezes até discutem, eles estão a dizer a mesma coisa, só que de formas diferentes. Grande maioria. Estão a discutir. E querem os dois o mesmo. E querem os dois o mesmo. Ok, já me aconteceu, por isso é que eu estou... E já vi a minha irmã e o meu cunhado assim. E às tantas, lá está, já tinha subido mais um meio degrau. E eu depois às tantas disse assim, olha que bonito. Vocês já perceberam que estão a dizer exatamente a mesma coisa, não perceberam? Mas às vezes não é preciso subir um degrau, sabes, querida? Às vezes basta desassociar-se da cena. Basta olhar como uma terceira pessoa para aquilo que está ali a acontecer, porque se eles estão lá a viver com a emoção, como tu dizes, estão ali na emoção e estão completamente contaminados por aquilo que os impulsos. Se fosse a mesma história que tivessem a ver ali, eles estavam deste lado e estavam a ver outro panorama. Exato. E isso é uma terapia, né, que é ajudarmos a pessoa a dissociar, a observar-se. Estás aí a convidar a pessoa a sair do nível 1 e começar a caminhar para o nível 2. Para o nível 2. Isso é verdade. Ou seja, estás a puxá-lo à consciência. A consciência, sim. Porque não sou eu que vou ter consciência por aquela pessoa. Sim. Assim como alguém que está muito acima de mim, não é ela que me vai dizer, olha Maria José, como dizia a Andréia há bocado, a pessoa que está em depressão, ela, coitada, a pessoa está em sofrimento, ela não consegue ver. E se tu vais dizer, mas isso é só sair daí, pensa positivo. Dá! Se a pessoa está em sofrimento, se ela está naquele poço, vamos ter que primeiro ajudá-la a criar patamares para ela conseguir sair do poço. Porque isso ainda faz pior à pessoa que está com depressão ou à pessoa que está enervada. Tem calma. Se a pessoa está muito enervada, vem-me dizer para eu ter calma. Não é? É o normal da gente fazer, mas não é bem assim depois que estas porque coisas... também somos impotentes. Então, claro que a nossa forma, que a nossa empatia, querer que a pessoa consiga ter um entendimento, que caminhar mais rápido, mas as coisas não são assim. O livre-arbítrio dela e está ali. E repara, se nós estás num nível, e tu, como terapeuta, convém nós estarmos pelo menos um nível acima à pessoa, ao menos para ajudar a pessoa a vir para aquele nível, não é? Sim. Então, eu quero ajudar muito a pessoa, mas a pessoa não vem. Mas já às tantas digo, não, eu vou lá e consigo. Atenção que isto acontece com muitos casais. E eu tenho uma situação muito vivida, o homem era alcoólico, a mulher quis ajudá-lo e quase forçava, pronto, vamos lá, eu vou ajudá-lo, eu não quero que ele beba, eu estou lá sempre em cima dele, se ele vai para o café, eu vou lá atrás dele. Nós estamos a interferir na vida daquela pessoa. Estamos a interferir, por muito que nos doa e que queiramos ajudar uma pessoa, nós podemos, claro, ajudar a pessoa. Obviamente, eu não estou a dizer, olha, ninguém ajuda ninguém, cada um é por si. Não! Nós precisamos ajudar a pessoa, mas é dar o braço à medida que a pessoa quer que nós demos também. Porque não se consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E não é ficar completamente limitada por causa disso, porque a gente sofre depois. E a vida... Espera, e se tu estás
a tirar, por exemplo, também dou muito este exemplo, aquela pessoa alcoólica, naquela noite que foi beber, apanhou através de outra bebedeira de calção à cobre. Atenção, estou a falar num homem, porque se calhar é o mais visto, mas isto também acontece com mulheres, está bem? E o inverso, o homem e a mulher. Mas vamos supor que naquele dia específico ele apanhou aquela bebedeira ainda mais forte que as outras, porque ia pegar na bicicleta ou na moto ou fosse o que fosse, ia ter um acidente ali à frente, ia cair bêbado, ia cair da bicicleta, ia ficar na ravina, sei lá, a noite toda. Àquela hora já não passa ali ninguém. Mas seria essa queda e a pessoa estar ali, sei lá, com uma perna partida, a sofrer com dores, com frio, sem ninguém à volta para o ajudar, que o fez acordar. O faria. Ou que o faria acordar. Mas como eu fui lá buscá-lo e vem para casa e já estás bêbado e vou-me irritar e vou irritá-lo ainda mais. Estão a ver como isto é uma bola de neve? Ele não passou pela experiência. Acaba por não passar pela experiência. E a vida depois vem contra mim. É que quem faz isso depois fica fraca, arranja doenças. Bom, vamos então avançar. A vida dela. Segundo nível, temos 10 minutos. Pronto, e aqui é importante, neste nível, e como a Suzy falou, nós conseguimos dissociar. Ou seja, quando eu estou numa discussão, como aquela que eu falei com o marido, ok, é muito importante que eu perceba em todas as situações, seja onde for, no trabalho, em casa, seja com quem for, ok, nesta situação eu reagi assim, fui eu, Maria José, ou foi a minha raiva a falar por mim? Fui eu, Maria José, que tomei esta atitude, que disse estas palavras, desta forma, ou foi a minha necessidade de ser vista, a minha necessidade de aprovação? Fui eu, Maria José, ou foi o meu medo a falar por mim? Estão a ver? São coisas diferentes. E conseguem perceber como é fácil no nosso dia-a-dia eu estar a falar com a minha raiva, como há pouco o exemplo que eu dei da mulher com o marido a discutir, depois ela ou ele, de repente um deles toma consciência e diz, espera aí, não sou eu a falar com o meu marido, eu amo o meu marido, eu respeito o meu marido. Então porquê é que eu já estou aqui a sair com ofensas para cima dele? Não sou eu. É a minha mágoa porque, sei lá, ele ontem não trouxe o pão, como eu lhe pedi. Era para ir comprar pão. Reparem como coisas básicas pode gerar-me uma confusão. Claro, depois uma em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. O casamento, a tal emoção de amor que sustenta um sentimento de amor, caramba, extingue-se. Sim? Uhum. Qual é o segundo nível? O segundo nível é o nível das pessoas que começam a despertar. E aqui é como eu disse há pouco, ou seja, a pessoa já começa a perceber que, espera aí, eu sinto coisas cá dentro, coisas diferentes, e se eu estou alegre sinto umas reações no meu corpo assim, se eu estou triste sinto assim, ou seja, ela começa a iniciar a sua alfabetização emocional. Enquanto ela antes era anestesiada para as emoções, para ela aquilo era o comportamento dela, é natural. Agora não, ela já começa a pensar, espera aí, eu estou a sentir raiva, mas esta raiva não sou eu. Percebem? Portanto, ela começa a acordar. E o terceiro nível é, eu começo a ter percepção disso no próprio acontecimento. Não. Ou seja, já estamos a ter aqui um bate-boca e no mesmo momento é de repente, espera aí, no início até tomo consciência, mas ainda não paro ali o conflito. Ou seja, as minhas emoções ainda estão a comandar o meu comportamento, que é o que acontece no nível 1. Literalmente, 90%, para não dizer 100%, 98%, 99%, aquela pessoa, literalmente, ela está a ser comandada pelas suas emoções. Ela vai ao sabor daquilo que está a sentir no momento. Se está alegre, ri muito. Se está triste, chora muito. Se está com raiva, ralha muito. Tá? Porque ela está dominada pelas emoções. Não é ela que está a conduzir o seu barco ou o seu carro. No nível 3, a pessoa já consegue tomar consciência do que está a sentir, já não é depois a analisar, olha, ontem chateei-me com o meu filho ou com o meu patrão. Não, já é no momento. E à medida que ela vai ganhando consciência, no momento, ela vai começando a dizer o quê? Mas estou a ralhar, estou a ser agressiva. E basta ter esta consciência que a pessoa já baixa o tom de voz, por exemplo.
Ou já termina ali a discussão, por exemplo. Já tem noção, espera aí, se eu continuar, olha, desculpa, se vamos aqui continuar a discutir, olha, vamos dizer coisas um ao outro que não vale a pena, vamos nos magoar. Portanto, olha, desculpa, eu vou para ali 10 minutinhos, 15 minutos, já volto e já continuamos a nossa conversa. Ou seja, ela ainda não consegue usar as emoções no momento, mas já tem noção daquilo que está a sentir. E já consegue parar. E quando ela consegue parar, ela já está a ir para o nível 4. E o nível 4 é: eu tenho consciência durante o acontecimento e já consigo ter um controlo sobre a emoção. Não é dominar a emoção, é ter um controlo sobre a reação que eu vou dar a esta emoção. Por exemplo, se eu estou com raiva, podemos partir novamente para a mulher e para o marido, ou como isto acontece com o meu chefe, com o meu colaborador, se eu sou líder, e de repente tomo consciência, mas aí eu já consigo dizer, olha, então vamos fazer assim, eu vejo que estás enervado e eu compreendo dada a situação, eu também não estou melhor, olha, então vamos, vai lá para o trabalho, falamos daqui a pouquinho, quando estiveres mais calmo, ou se for no casamento a mesma coisa. Olha, estamos-nos aqui a magoar, repara que já estamos a elevar o tom de voz, vamos nos acalmar um bocadinho, porque de facto não é isto que queremos, não é isto que eu quero, é isso que tu queres, querido ou querida, não é? Pois não. Isto, pumba, baixa logo ali o nível de agressividade e de negatividade, certo? Estão a seguir? Sim. Ou seja, eu já consigo no momento controlar o impulso, porque a emoção vai dar aquele impulso, não é? E eu já consigo controlar isso. Às vezes não é fácil, não conseguimos à primeira, também acontece, e mesmo que eu já faça isto e até consegue há anos, se calhar daqui a 10 anos há uma situação que o faz sair do sério e a pessoa, bum. E vai para o nível 1 logo, time direto. Vai, mas volta rapidamente ao nível em que está. Sim. Porquê? Porque já sabe É ver momentâneo. É a momentâneo. Isso, é daquele momento só. Muito bem, e o quinto nível, pois é aquilo que todos nós gostariam, é o nível em que eu já sou mestre de mim. Porquê? Porque não só eu no momento já sei o que estou a sentir, consigo controlar as minhas emoções e ter uma influência sobre as emoções do outro, por exemplo, nem que seja, olha, vamos parar aqui a discussão, isto não vai à frente desta forma, vamos arranjar outra solução. Por exemplo, até pode ser assim, utilizar este tom de voz, não é? Se tiver que ser, tá? Mas já sabemos travar ali os efeitos negativos daquela emoção. E mais ainda, se eu sei que vou falar com aquela pessoa, se eu sei que por exemplo, o meu chefe, se eu sei que aquela pessoa já a nossa relação ou já me irrita, ou porque é muito autoritário, ok? Eu já sei de antemão e já me posso, portanto, preparar de antemão, precaver e isso antecipar, ok. Se eu falar assim, eu vou falar assim, percebe? E isto dá-nos uma autonomia em nós, uma segurança, porque somos nós, mesmo que eu esteja a falar com o meu chefe hierárquico superior. Mas se eu emocionalmente sou mais evoluída, comunicacionalmente, por isso também, ou graças a isso, sou mais evoluída, a responsabilidade de como decorre aquela conversa, aquela relação, é mais minha do que dele. Ele está no nível abaixo e eu já tenho algumas consciências. Claro que não me vou submeter a tudo aquilo que me é pedido ou feito e que eu acho que aquilo não é para mim. Ou que está a ser abusivo, ou que está... Tá? Mas é no quinto nível, já consigo ver isso tudo, já consigo antever e preparar-me para... E também uma coisa muito importante, e aí chegamos então ao topo da inteligência emocional, que é eu também já consigo utilizar as minhas emoções para meu benefício próprio. Dou um exemplo. Sei lá, eu tenho uma entrevista de trabalho. Eu vou conseguir, e isto acaba por ser ali uma manipulação boa, uma manipulação positiva, porque nem toda a manipulação é negativa e má, não é? Como a raiva, nem toda a raiva, já vimos que nem toda a raiva é má. Há manipulações, e eu chamo essas manipulações positivas e boas, onde há o ganha-ganha. Onde há o ganha-ganha não pode ser negativo, não é?
Então, essa manipulação, que não deixa de ser manipulação, é positiva e vai, como é que é dizer, vai trazer o benefício do ganhar para as duas partes. E vejam como isto é positivo no relacionamento, Suzy, até nós connosco mesmos. Porque este trabalho que eu estou a falar aqui de relação, mas primeiro nós connosco mesmos, não é? E depois para o outro, e no trabalho, e pronto, e esta depois é aquela parte também que a pessoa consegue alcançar melhores resultados na sua vida. Pronto. Ok. Muito interessante, Marisé, obrigada. Obrigada. Adorei este episódio, foi fantástico. E dava aqui pano para mangas. Temos que voltar a fazer porque a Marisé não faz só isso, ela também fala da astrologia e eu amei descobrir o meu mapa astral com ela tem um dom para falar sobre isso, mas ainda vamos voltar cá, de certeza absoluta, que eu quero que conheçam mais a Marisé. Obrigada, Marisé. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer muito grande e, olha, espero ter também ajudado, trazido aí compreensões, porque às vezes, olha, nós fazemos a diferença na nossa vida ou na vida dos outros, é uma coisinha, lá está, é nós trazemos uma luzinha naquela ignorância que ainda tínhamos. Eu queria dar aqui uma parte que não foi dito e é importante também dizermos isso, sobre os níveis de consciência. Quando a nossa mente abre, ela pode momentaneamente voltar, porque emoções são impulsivas, não é? Acabamos por... mas quando a mente abre, ela nunca mais volta àquele tamanho, ela fica naquele tamanho. Ela só está pronta para abrir mais, ela nunca volta. Só se... Aí já vem outro tipo de doenças que estamos a falar, né? Isso é diferente. Mas a mente nunca fecha, a mente só está apta para abrir e para o conhecimento. Aquilo que já foi, lá está, o conhecimento não pesa, está lá e fica. Vai sempre abrir, nunca para trás. Isso é uma coisa que eu queria deixar. Só mais um bocadinho, André, a conversa é como as cerejas. Em relação a isso, é isso mesmo. Subimos um nível de evolução, podemos descer, não é? Quando há um divórcio, nós descemos a pirâmide de Maslow, tu deixas ali as escadinhas todas até cá abaixo outra vez. Voltas ao primeiro nível, exatamente. Só que depois, como já fizeste o percurso para cima, é muito mais rápido. E outra coisa muito importante, e depois calmo, prometo. agora, porque não... que é, Einstein dizia que não se pode, é impossível resolver um problema que foi criado, por exemplo, no nível 1, resolver o problema deste nível 1 se eu continuar no nível 1. Porque eu preciso subir, nem que seja um bocadinho, mesmo que ainda não subi o patamar todo, mas já vou a subir os subdegraus, eu tenho que estar um bocadinho acima desse problema para eu ter consciência dele. Senão não tenho consciência. Ninguém cura no sítio onde adoece. As pessoas até me dizem, és um alcoólico, és agressivo. E eu digo assim, estas pessoas estão todas parvas. Isto é tudo estúpido. Onde é que eu sou agressivo? Eu, alcoólico? Eu não. Estão a ver? Portanto, isto é muito importante também na nossa escada evolutiva, é saber que os problemas... Podemos, às vezes, amainá-los. Andam ali em banho-maria, mas nós resolvemos. Só quando conseguimos realmente subir um bocadinho. Faz todo o sentido. Tá Pronto. Agora sim. Obrigada, Maria José. Olha, adorei. E acho que dava aqui um tema, se tem aqui pano para mangas, e a gente ia continuando a perguntar, íamos continuando a partilhar, é mesmo, e espero que desse lado tenham sentido se tenham identificado acima de tudo, mas sem sentir culpa, sem se julgarem, porque somos humanos e, portanto, é isso mesmo. E, portanto, esperemos que todo este valor que a Maria José aqui nos trouxe hoje, que tenha despertado, que vos tenha acordado algo aí em vós, que se tenham identificado e que também se tenham divertido com a nossa conversa, também é esse o propósito. Suzy, queres acrescentar mais alguma coisa? Maria José, tá? Posso fechar?
Um beijinho Tá? muito grande, obrigada por tudo. Obrigado. Nós, desse lado, deixar o gosto, partilhar, já sabe, para isto chegar a mais pessoas e para isso acontecer é com a vossa ajuda desse lado. Muito obrigado, um grande beijinho e até ao próximo episódio. Tchau, tchau.